Governador condiciona a abertura do comércio em junho ao comportamento da pandemia. Casos confirmados de Covid no Amazonas chegam a 29.867, com 1.758 mortes. A Arquidiocese de Manaus prorroga a suspensão de eventos religiosos por mais 30 dias. Mesmo com pandemia, Brasil tem alta de 11% no número de assassinatos. Caixa deposita hoje segunda parcela de R$600 de nascidos em setembro ou outubro. Com 653 mortes, Brasil chega a 22.666 óbitos por coronavírus. Remédios, equipamentos hospitalares e insumos ficaram 2.000% mais caros desde o início da pandemia. Trump proíbe voos do Brasil para os Estados Unidos a partir do dia 29. A economia alemã tem queda de 2,2% no trimestre e entra em recessão. Final de semana de extrema violência. Na Colônia Oliveira Machado, motociclista em alta velocidade que portava arma de brinquedo morre ao colidir com a estrutura de concreto. Choque entre motocicletas causa mortes em Itacoatiara. No Careiro Castanho, rapaz é assassinado na frente de casa. Na Compensa, homem foi executado com 13 tiros e outro com 4 tiros no bairro da Raiz. Garota de 14 anos foi executada com 6 tiros no rosto em Ramal da Praia Dourada. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Rádios Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM, Manacapuru, Nova Luz FM, Canutama, Anamã FM em Anamã, Marã FM em Maraã, Caboclo FM, Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM Novo Aripuanã e Metropolitana Mix em Manacapuru. 6:52. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e o Climatempo fala em 10 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 98% e os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É segunda-feira, 25 de maio, 145 dias do ano e faltam 221 para terminar 2020. Dia de São Gregório VII. Também é o dia da costureira, dia da indústria, dia do massagista, dia do sapateado, dia mundial dos vizinhos, dia do trabalhador rural, dia nacional de respeito ao contribuinte, dia nacional da adoção, dia da toalha, dia internacional da tireoide e o dia da libertação da África. Fatos marcantes da história: 1979, voo American Airlines 191 em Chicago. Um McDonnell Douglas DC-10 cai durante a decolagem do Aeroporto Internacional de O'Hare, matando todos os 271 pessoas a bordo e 2 no solo. Em 2002, uma outra tragédia: voo China Airlines 611 se desintegra no ar e cai no Estreito de Taiwan. Todas as 225 pessoas a bordo morreram. 5:53 em Manaus. Local. Bom dia aos nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, muita gente acompanhando o Jornal da Manhã, fora daqui, em Concórdia, no estado do Pará. O Carlos, que está aqui mandando o recado, diz que gosta de ouvi-lo. Também em Lisboa, quem está, a Gleicia, também está acompanhando o Jornal da Manhã.
Obrigado aí pela audiência, não, Paulo Guerra, aos nossos ouvintes aí da distância, que hoje aí com a nossa proximidade através da internet, nossa audiência vai para todo mundo, não, Paulo Guerra, sem esquecer também a todas as nossas comunidades, dos municípios aqui, do interior do estado também, muito obrigado pela audiência. E o Juan Gadelha, que está em Barcelos também, a primeira capital do estado, Peregrini. Pois é, Paulo, abraço a todo mundo de Barcelos aí também, de Manacapuru, de Itacoatiara, Parintins, de Amundá, enfim, todos os nossos municípios, muito obrigado pela audiência. O JC Braga também acompanhando o jornal, ele está em Brasília, na capital da República, onde tudo acontece, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, melhora as tuas companhias aí, companheiro, e valeu por estar ligado conosco. Peregrini, tivemos aí um final de semana violentíssimo, acidentes de motocicleta, um rapaz estava pegando de alta velocidade, ele levava uma arma de brinquedo, não estava fazendo coisa séria não, Peregrini, em alta velocidade, colidiu com uma mureta de concreto, Peregrini. Uma mureta, Paulo, e ele não deu tempo nem para ser socorrido, acabou morrendo na hora. Ele vinha em alta velocidade, segundo o testemunho, Paulo. A moto ficou completamente destruída após ele colidir com essa mureta. Ele bateu com a moto e acabou sendo arremessado e quando caiu, morreu. Isso aconteceu, Paulo, lá no bairro Colônia Oliveira Machado. Peregrini, tivemos acidente de motocicleta grave também em Itacoatiara? Tivemos, Paulo Guerra, um acidente gravíssimo e Itacoatiara está de luto. 4 pessoas morreram no mesmo acidente lá na cidade de Itacoatiara. A informação que temos, Paulo, é que estava havendo um racha de motocicleta lá no município, Paulo, ali em frente à comunidade Nova Jerusalém, lá perto do necrotério, os caras estavam fazendo um racha, né? Pode se chamar até de bandido, fazendo racha, e uma das motos que estava no racha colidiu com a moto onde vinha o pai, a mãe e uma criança, e essa família acabou morrendo na hora também. As informações que temos é que também o motociclista, o motoqueiro causador desse acidente também morreu, Paulo. Estamos buscando mais informações, vamos buscar aí o nome das pessoas, estamos com alguma dificuldade, não estou conseguindo contato com o comandante de policiamento. Alô, Coronel Carliomar, estamos tentando contato com o Coronel Carliomar, que é quem comanda o policiamento lá em Itacoatiara, para trazermos informações mais detalhadas desse triste acidente que ocorreu lá no município de Itacoatiara no final da noite de ontem. É a irresponsabilidade de muita gente que anda de motocicleta, não só lá em Itacoatiara, em vários municípios e também aqui em Manaus, em Manacapuru nem se fala, Peregrini. Em alta velocidade, fazendo graça, brincando na rua, colocando em perigo a vida das pessoas, não respeitam as faixas de pedestres e por aí vai. E acontece como isso que aconteceu ontem à noite, para ser mais redundante, lá em Itacoatiara, quando uma família inteira morreu num acidente envolvendo 2 motocicletas. É lamentável que isso tenha acontecido. Pois é, Paulo, né? E as informações dão conta aí de que esse rapaz, inclusive vídeos dele começaram a circular, Paulo, disse que colidiu, que provocou o acidente, ele pilotando a motocicleta sem capacete, sem nenhum item de segurança, com apenas uma roda. Ele ia fazendo aquela, né, essa acrobacia, Paulo, e levantava o pneu da moto, andava só com um pneu, ficava andando com uma roda e outras loucuras que ele fazia, tudo em vídeo, tudo está circulando agora em rede social. Ele só em uma roda e agora 4 pessoas para levá-lo ao cemitério, né, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, né? Vai ser levado 4, um em cada alça desse caixão. Rapaz, parece que foi o último a morrer, estava até torcendo, rapaz, até que chegou a informação. Provocou o acidente, matou uma criança, matou o pai, matou uma mãe, e a cidade de Itacoatiara hoje em luto. Paulo Guerra, daqui a pouco, mais informações desse triste acidente. Tivemos também, Peregrini, ainda falando em interior do estado, no Careiro Castanho, um rapaz conversava em frente à sua casa quando ele foi assassinado. O corpo foi trazido ontem à noite e levado para o IML aqui em Manaus. Pois é, Paulo, né? E um desespero total. A mãe estava presente, demais parentes, e ele foi assassinado na frente da casa onde morava. A polícia está trabalhando com a hipótese de acerto de corpos. Daqui a pouco o Peregrini vai falar sobre 2 homens que foram executados, mas vamos só para finalizar, Peregrini, falar sobre essa garota, né, Peregrini? Lamentavelmente, uma menina de 14 anos de idade, começando a vida praticamente, foi executada com 6 tiros no rosto e o corpo foi encontrado em ramal da Praia Dourada. Ela pode ter sido morta naquele local, não é, Peregrini? Pode ter sido sim, Paulo. Aliás, um local já famoso por encontro de cadáver, por execuções, ali naquela área
é lá no Distrito 2, né, Paulo? Praia Dourada, Distrito 2 e Colônia Japonesa. Uns locais aí bastante tradicionais para encontro de cadáver. E com essa garota não foi diferente. Ela tinha saído da casa da avó, pegou um ônibus, foi para casa, depois chegou em casa, um carro misterioso a teria levado. A polícia acredita também, tem a hipótese aí de que ela tenha caído numa emboscada, né, Paulo Guerra, e infelizmente assassinada aí com 6 tiros no rosto. Peregrini, o trânsito já fica complicado lá próximo ao Terminal 5. O que está acontecendo lá? Aquilo de sempre, um ônibus articulado, também conhecido como pata-choca, em prego, em pane mecânica, Peregrini. Pois é, Paulo, é mais um, e é da empresa Global, né, que agora há pouco ficou em pane mecânica, bem pertinho do terminal. O detalhe, Paulo, é que a garagem fica muito próximo, sabe? A gente não entende como é que tira um ônibus desse, prega a qualquer momento, mas será que já não estava meio ruim na saída do coletivo? É o que a gente pergunta, né? Eu converso muito com o motorista e às vezes eles dizem que são obrigados a sair com o carro em péssimas condições. Eles sabem que o ônibus vai pregar, mas eles têm que sair com o carro. Peregrini, os policiais tiveram um bom trabalho ontem. Uma mulher, presumivelmente com transtornos mentais, estavam completamente nua em um dos bancos do Centro Social Urbano do Parque 10. E ela, sem roupa, estava ali, chamaram a atenção das pessoas que passavam. Ela, presumivelmente, com transtornos mentais, e a polícia teve muito trabalho para tirá-la de lá. Teve muito trabalho, sim, Paulo Guerra, né? Ficou lá completamente despida, deitou em um dos bancos e ficou como se estivesse pegando sol, né? No banho de sol. A polícia chegou, parabéns à polícia, com muita habilidade, conseguiu contornar a situação e, né, chamar familiares, ficar por lá para até guardar a integridade física dela. Isso aconteceu, Paulo, no CSU do Parque 10. O detalhe, o CSU do Parque 10 está com suas portas fechadas, né? Ela deu um jeito de passar, né, para as dependências do CSU e ficou completamente despida. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu no final de semana. Ele terá um tempo razoável aqui para que ele possa contar o que aconteceu, e foram muitos acontecimentos durante o final de semana, muitas mortes na cidade, lamentavelmente. Peregrini, só para você ter uma ideia, abri manchete ainda há pouco, essa matéria já é chegada ainda há pouco através das agências de notícias. Em meio à pandemia no Brasil, alta de 11% o número de assassinatos no país, Peregrini. Pois é, Paulo, e Manaus também não é diferente, viu, Paulo? Nós temos aí um grande número de pessoas assassinadas. Daqui a pouco eu vou trazer o número de quantas pessoas já morreram esse mês em Manaus. Você vai ficar surpreso, Paulo. Você não está acostumado a estar com a gente aqui todos os dias, está trazendo as informações, Paulo, todos os dias aqui no Jornal da Manhã, mas nós vamos trazer os números exatos de morte até o presente momento em Manaus. Surpreende, sim, Paulo, os números da violência aqui também em Manaus. Peregrini vai voltar daqui a pouco. Bom trabalho para nós, Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. 6:02 em Manaus. O tempo é instável, a temperatura é de 24 graus, umidade do ar 98%. E o isolamento em Manaus não é respeitado por muita gente. Aqui na Getúlio Vargas, por exemplo, o Bar 5 Estrelas está funcionando durante a madrugada de hoje. E também moradores lá do bairro de Santo Antônio, ali no entorno da Câmara Municipal de Manaus, reclamando que os bares que estão ali colados com a feira de Santo Antônio também estavam funcionando nesse domingo, e muita gente aproveitando para tomar cerveja, e nem estava calor, mas todo mundo tomava muita cerveja ali, tira gosto, e é uma verdadeira festa. E o administrador deve explicar por que esses bares estão abertos naquela área da feira de Santo Antônio em pleno isolamento. 6:05. A cantora Leila Pinheiro e os músicos Marcelo Coelho e Daniel Alcântara são alguns dos destaques da última semana de lives do projeto virtual Jazz na Sala, desenvolvido pelo Festival Amazônia Jazz. A programação artística e pedagógica tem transmissão diária pela internet, sempre às 11 até às 16 horas, com término na sexta-feira, dia 29. O Ministério da Educação prorrogou as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio até a próxima quarta-feira. Na rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto alerta os mais de 66 mil estudantes matriculados na terceira série do ensino médio para as novas datas. Alunos da rede pública de ensino não precisam pagar a taxa de inscrição. Os estudantes do ensino médio da rede estadual que ainda não fizeram suas inscrições
poderão realizá-las até às 22h59 de quarta-feira, dia 27, pelo horário de Manaus. Prefeitura de Iranduba realiza ação nas comunidades da área do Rio Negro para conter o avanço do coronavírus naquela região. Equipes das secretarias de saúde e de assistência social de Iranduba estiveram entre sábado e ontem nas comunidades localizadas na área do Rio Negro, na zona rural do município. Segundo o secretário de saúde, Leandro Souza, que acompanhou o grupo, as visitas foram feitas comunidade a comunidade, começando pela Terra Preta e terminando pela 15 de setembro em Acajatuba. Em todas as localidades foram feitas ações de monitoramento, intervenção e tratamento de moradores infectados pela Covid-19, que somam dezenas naquela região. A Secretaria de Assistência Social, por sua vez, distribuiu cestas básicas a pacientes e familiares de pessoas atingidas pelo novo coronavírus. A SEMAS entregou ainda aos moradores contemplados da área do Rio Negro os cartões do programa Apoio Cidadão do Governo do Estado no valor de R$200. De acordo com a secretária de Assistência Social, Thelma Viana, esse procedimento também vem sendo feito pelo órgão em outras localidades de Iranduba, cujos beneficiários não vieram receber os seus cartões na sede do município no fim do mês passado. Thelma Viana também destacou que nesse período de pandemia do novo coronavírus, todos os pacientes em tratamento e seus respectivos familiares estão sendo contemplados com as cestas básicas disponibilizadas pela prefeitura. 1.000 cestas básicas que estão me entregando nessas pessoas que estão com Covid, né? Que estão no isolamento. As assistentes sociais estão indo entregar casa a casa. Eu tenho muito a agradecer à prefeitura, ao prefeito, que está dando essa ajuda pra gente. Então é assim, J.Rai, a gente estamos ajudando o que a gente pode, que a prefeitura pode. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa. E o que eu peço ao povo de Iranduba, principalmente aqui o povo do Cacaupireira, que fica em casa, que use máscara. Esse vírus não é brincadeira, é um caso muito sério. E o povo também do interior, que use máscara, álcool gel, que lave bem sua mão, se cuide, tem que se cuidar mesmo. Para o Jornal da Manhã, J.Rai. 6h09 em Manaus. Quase 2 milhões de amazonenses ainda não têm acesso a serviços de esgotamento sanitário. Em meio à pandemia de Covid-19, 633 mil moradores do estado sofrem ainda com a falta de água potável, o que dificulta a adoção de medidas preventivas simples como lavar as mãos. Os dados são da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Ainda segundo a entidade, 1.100 amazonenses foram internados com doenças causadas pelo consumo de água contaminada, como diarreia bacteriana e gastroenterite, apenas nos 2 primeiros meses deste ano. Indígenas e ribeirinhos do Amazonas que moram em regiões de difícil acesso terão prioridade nas ações de enfrentamento à Covid-19, articuladas pelo projeto Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e organizações parceiras do Amazonas para o enfrentamento do coronavírus, coordenado pela Fundação Amazonas Sustentável, com apoio de aproximadamente 60 parceiros entre instituições públicas e privadas, empresas e prefeituras. As atividades estão beneficiando as comunidades com a distribuição de cestas básicas, testes rápidos, apps, produtos de higiene, medicamentos, materiais de divulgação, entre outros. Diante da continuidade da pandemia pelo coronavírus Covid-19, o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Urshi Steiner, divulga a prorrogação da suspensão dos eventos religiosos por mais 30 dias. Ele deu a informação ontem antes de sua mensagem dominical no Jornal da Manhã. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, deve entrar com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro, informou a CNN Brasil. Os xingamentos do presidente da República foram feitos durante a reunião ministerial do dia 22 de abril. Na gravação, Bolsonaro xingou não só Arthur, como também os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelas ações dos gestores contra a Covid-19. Arthur respondeu às ofensas de Jair Bolsonaro ainda na sexta-feira. O prefeito de Manaus relembrou as quase 3 décadas que Bolsonaro passou como parlamentar.
Ele estava há 27 anos no Congresso fazendo a mais velha das políticas, que era pregar a ditadura e se aproveitar da ingenuidade de familiares de alguns militares para bater panela e pedir aumento de salário. Ele era um parlamentar inexpressivo. E hoje eu vejo um presidente alheio aos deveres básicos do seu cargo, dizia Arthur. Em 40 dias de funcionamento, o hospital de campanha da Prefeitura de Manaus ultrapassou 300 altas médicas no sábado. Conforme a Prefeitura, são 314 pacientes do coronavírus. Sobretudo, eles passaram pelo tratamento da unidade administrada em parceria com o Grupo Samel e o Instituto Transire e já estão em casa. O Amazonas registrou 1.065 novos casos neste domingo, totalizando 29.867 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 14 óbitos pela doença, todos ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 1.758 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, referentes ao sábado foram registrados 51 sepultamentos, 4 óbitos domiciliares e uma cremação. Os casos negativos para a Covid-19 somam 36.843, sendo 25.274 em Manaus e 11.569 no interior. O boletim aponta que 4.389 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 23.184 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. 6h13. Wilson Lima condiciona a abertura do comércio em junho ao comportamento da pandemia. O governador Wilson Lima afirmou ontem em entrevista a um canal de TV nacional que o governo do Amazonas voltará a analisar hoje o planejamento para a retomada gradual das atividades a partir do dia 1º de junho. Ele esclareceu, no entanto, que a suspensão de medidas restritivas dependerá da curva de casos do novo coronavírus, que é monitorada diariamente pelas autoridades de saúde. Desde a semana passada que nós sentimos uma queda significativa no número de casos de coronavírus aqui no estado do Amazonas, e eu me refiro a óbitos. E a gente tem acompanhado muito a quantidade de enterros que tem acontecido aqui na capital, que é um parâmetro mais seguro. No final de abril, início de maio, houve um dia em que foram 167 enterros. Ontem houve 48 enterros. Então nós tivemos uma diminuição significativa. Wilson Lima destacou que o estado, em busca do equilíbrio nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus, sempre priorizou o diálogo com os diversos segmentos sociais na tomada de decisões e que desta vez não será diferente. Em algum momento a vida precisa voltar à normalidade e isso tem que acontecer de forma gradual, porque tem muita gente que perdeu seu emprego, principalmente aquelas pessoas que atuam na informalidade. Essas pessoas já estão sem recursos e aí a gente precisa encontrar o caminho do consenso. Naturalmente, ouvindo os especialistas, eu tenho conversado muito com os profissionais da área de saúde, com o comércio, com a indústria e com os poderes, para que isso possa ser feito de forma muito responsável. Em algum momento a população não vai aguentar ficar em casa, em algum momento as pessoas precisam sair de casa para garantir o sustento de suas famílias. De acordo com o governador, o estado poderá adiar a retomada das atividades se os dados epidemiológicos indicarem um novo aumento de casos. Vou reunir cedo com o nosso comitê para tomar providências com relação a essa estratégia de retorno do comércio de forma gradual a partir do dia 1º de junho. E a gente vai observar ainda essa semana como é que os números se comportam. E a qualquer momento nós podemos retroagir, retomar desse planejamento que a gente tem para, a partir do dia 1º de junho, retomar essas atividades de forma gradual. O governador Wilson Lima afirmou ainda que o estado também planeja retomar as obras de infraestrutura a partir de junho. Semana que vem nós já vamos começar obras em alguns hospitais aqui do estado do Amazonas.
a partir do dia 1º de junho, vamos retomar as principais obras de infraestrutura do estado, como a pavimentação da M070 e de outras rodovias e de outros sistemas viários que são importantes para o desenvolvimento econômico da nossa região. Mas tudo isso condicionado à evolução dos números dos casos aqui no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o governador, neste caso também será observada a evolução do coronavírus no interior do estado. E é importante considerar que, apesar de haver uma queda aqui na capital, eu tenho uma subida dos números do interior. E isso também nós estamos acompanhando muito atentamente. Polícia. Os acontecimentos no final de semana, as mais recentes notícias da noite deste início de manhã, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um bandido, um lixo, um monstro de 38 anos foi preso, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, após estuprar uma vizinha de apenas 25 anos. Isso aconteceu sábado, lá no conjunto Nova Cidade. Segundo as informações, o homem estava sob efeito de bebida, estava embriagado, estava bêbado, estarado, desgraçado, entrou na casa e se aproveitou da vizinha que estava sozinha. Ele entrou armado com uma faca e acabou violentando sexualmente essa mulher. Ela chegou a gritar, os outros vizinhos tentaram socorrê-la, mas o suspeito conseguiu fugir. Os policiais da 15ª SICOM foram acionados e fizeram busca pelo local e conseguiram encontrar o suspeito em uma área de mata. O taradão, o desgraçado, o bandido não teve o nome divulgado, mas eu vou procurar, eu vou achar e amanhã eu vou dizer aqui o nome do tarado para ele ser bem recebido na cadeia. Desgraçado, o monstro do conjunto Nova Cidade, o estuprador, foi preso pelos policiais da 15ª. Parabéns aos policiais da 15ª SICOM que prenderam esse bandidão, o monstro do conjunto Nova Cidade. Disseram que ele tem apenas 38 anos de idade. Tarado, merece apodrecer na cadeia. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã tem mais. Um fuzil, aquele AK-47 foi apreendido pela Rocan. A Rocan mais uma vez chegou junto e prendeu 2 homens. Eles foram presos ao serem flagrados transportando munição e um fuzil, dentro do carro na Avenida Peixe Cavalo, lá no bairro da União. Os suspeitos foram surpreendidos e levados para a delegacia. Era aproximadamente 23 horas de sábado. Tinha também um revólver calibre 38, 2 celulares e uma porção em droga. Parabéns mais uma vez pelo trabalho da Rocan. Se você quiser fazer contato com a Rocan, atenção para o Zap, anote 99280 7574 99280 7574. Esse é o Zap da Rocan para você fazer contato e denunciar alguma coisa ilícita que você, por acaso, sabe por aí. Não precisa se identificar, é só fazer o fuxico para a Rocan que ela vai e chega junto. O camarada armado até de fuzil, a Rocan vai lá e prende. Grande trabalho da Rocan, que tem o comando do Major Werner. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Muitos tarados estão sendo presos na cidade. São muitos os casos de homens que estão agredindo e estuprando mulheres. Mas a polícia está chegando junto e tirando esses verdadeiros bandidos de circulação. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um tarado de 29 anos, que também não teve o nome divulgado, foi espancado por populares
pegou uma pisa. Até eu, se tivesse lá, tinha tirado uma casquinha, porque Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse desgraçado, esse monstro, estuprou a filha de apenas 4 anos de idade. Isso aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. A polícia chegou na hora, a polícia foi informada e rapidamente se dirigiu até o local e conseguiu prender esse tarado, esse lixo, esse desgraçado, esse bandido que merece apodrecer na cadeia. E quem sabe até a partir dessa para pior por lá. Ai, Pellegrini, não fala assim. Um dia desse aí, rapaz, chegou, olha, Pellegrino não fala assim, ele tem família, então leva lá pra tua casa lá pra te ver o que ele vai fazer contigo, com a tua filha. Ai, ele tem família, ele é bandido, mas tem família. Leva pra dormir na tua rede, desgraçado. Quando for trabalhar, ele vai ficar lá com a tua mulher, com a tua filha, tu vai ver o que acontece. Desgraçado, bandido, ordinário, lixo humano, o ex-camarada que estupra a própria filha de 4 anos, é o quê? É isso aí mesmo, é lixo, é desgraçado, é bandido, vale muito menos que um cachorro. Desculpa aos cachorros de comparar um desgraçado desse com um tão belo animal. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas no final de semana. Blitz foram realizadas em vários bairros da cidade, na zona leste da cidade. A promessa é que outras blitz possam acontecer. Na sexta-feira, muitas motos foram apreendidas, deu para encher 2 plataformas. Grande trabalho do Batalhão de Trânsito, da Secretaria de Segurança na área da zona leste da cidade. E a promessa é que bairros como Nova Vitória, Grande Vitória, Zumbi dos Palmares tenham também esse tipo de ação, já que é grande o número de assaltos nessas áreas da cidade. Se vier para VL de novo, se parar na área do Grande Vitória e Nova Vitória, vão encher plataforma de novo, que tá cheio de moto irregular, moto que está sendo usada por bandidos, e vai fazer a festa com certeza o Batalhão de Trânsito, a Secretaria de Segurança na área da zona leste da cidade, principalmente a área do bairro, um dos mais atingidos por assalto em Manaus, é o bairro Grande Vitória, Nova Vitória e Zumbi dos Palmares. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, a pedra bombou! Foi muito disputada a pedra do Instituto Médico Legal no final de semana. Final de semana, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade. Então vamos aos registros e por onde o passarinho da morte passou. Acidente de trânsito, colisão entre moto e mureta de concreto. Tudo aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Colônia Oliveira Machado. Segundo as informações, o motorista pilotando uma moto vermelha vinha em altíssima velocidade. Ele acelerava seu cavalo do cão. O cavalo do cão é uma moto 125. Ele acelerava. E vinha que vinha, sem medo nenhum, destemido, descumprindo as leis de trânsito. Ele vinha em alta velocidade, até que perdeu o controle de seu cavalo do cão, bateu na mureta de concreto, foi arremessado, voou e caiu de cabeça no asfalto. Rapidamente uma ambulância do SAMU foi acionada e os anjos da vida, os profissionais do SAMU chegaram ao local, mas quando chegaram lá, um olhou pro outro e fez assim, ó, esse aí já havia partido dessa para pior. O motoqueiro vinha em alta velocidade e acabou morrendo lá na Presidente Kennedy.
Um crime que chamou muita atenção no final de semana, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi a morte da jovem Lenita Silva e Silva. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando ela saiu de sua casa e entrou por livre e espontânea vontade num carro de placa até o presente momento desconhecida. Ela, horas depois, fora encontrada morta no ramal da Praia Dourada, com 6 tiros na cabeça. Repito, a jovem tinha apenas 14 anos de idade. A polícia já está investigando o caso. Os profissionais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, ao comando do competente delegado Paulo Martins, a delegacia, os profissionais já estão investigando o caso. Encontro de cadáver. Moradores do bairro Jorge Teixeira se depararam com uma cena macabra. Um homem com mãos e pés amarrados e com o corpo crivado de balas fora encontrado no bairro Jorge Teixeira. A Polícia Militar, o Departamento de Perícia Técnica Científica, Instituto Médico Legal estiveram no local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também deslocou uma equipe para o local e lá mesmo já começou os primeiros procedimentos de investigação. O crime ainda é um mistério, haja visto que a vítima ainda não foi identificado. Encontro de cadáver no Distrito Industrial 2. Um homem com mãos e pés amarrados e com a cabeça estourada na bala fora encontrado na Avenida Flamboyant. Avenida Flamboyant fica ali nas proximidades de empresas que estão ali atuando ainda na área do Distrito Industrial 2, e esse corpo foi encontrado na madrugada de sábado, quando os trabalhadores, os motoristas do transporte especial passavam pelo local, viram o corpo e comunicaram à polícia. O corpo ainda permanece no Instituto Médico Legal, sem identificação. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem conheceu a morte na ponta de uma faca. Esse homem foi assassinado no bairro Campos Sales. Até o presente momento, ninguém sabe. Quem será esse homem que levou a facada? Quem foi que deu-lhe a facada? Ninguém sabe. E se sabe, não disse nada. Ninguém disse absolutamente nada. A polícia militar esteve no local, a Polícia Civil já está investigando o caso, Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, onde permanece até o presente momento sem identificação. Morte no bairro da Compensa. Um crime com características de execução aconteceu lá na rua Oscar Borel, no bairro da Compensa. O homem foi barbaramente assassinado com vários tiros espalhados pelo corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também já está investigando o caso. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no município do Careiro Castanho, área da região metropolitana de Manaus, o Denilson Pinheiro Lima, de 26 anos de idade, foi morto na frente da família. Ele estava sentado na frente da casa onde morava quando apareceram 2 pistoleiros misteriosos, e um deles sacou a arma e matou o rapaz que estava sentado na frente da casa dele. A polícia já tem aí uma linha de investigação, aliás, várias, e uma delas aponta que o crime pode ter acontecido devido a acerto de contas. Foi um desespero, foi triste de se ver a família do Denilson, todo mundo gritando, chorando, desesperadas. A família toda presenciou a morte do Denilson Pinheiro Lima, de 26 anos de idade.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Atenção e atenção! Um bandido foi morto! Um bandido foi morto no bairro da Raiz. E tudo aconteceu assim. Um bandido até o presente momento não identificado, aparentando entre 25 e 30 anos, estava cometendo assaltos com uma arma de brinquedo. Ele ameaçava matar, ele não perdoava ninguém, chamava senhoras de tudo que não prestava, apontava arma na cabeça de criança, estava violento, estava se achando, até que de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, apareceu o pistoleiro fantasma, o justiceiro misterioso, o super-herói amazonense. Esse justiceiro misterioso é o verdadeiro herói. Ele disparou dois balaços na cabeça do bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele ainda agonizou por alguns minutos, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, piscou pela última vez e partiu dessa para pior. Paulo Guerra, os moradores já estavam cansados da ação desse bandido na área da zona sul da cidade, até que veio o Jaraquimém, o super-herói amazonense, o justiceiro fantasma, que mandou esse bandido desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias. Oi, Paulo. Algum detalhe a mais sobre o acidente em Itacoatiara? Pois é, Paulo Guerra, a informação que temos é que o que estava pilotando a moto, Paulo Guerra, seria deixa eu ver aqui, Paulo Guerra é um rapaz aí que estava fazendo graça na moto, estava passando lá pelo local tal de Vinhote, estava passando na moto em altíssima velocidade, levantando a roda dianteira da moto, fazendo piruetas, até que resolveu fazer um racha com outro companheiro dele de desgraça lá no município de Itacoatiara. Essa moto vinha em alta velocidade e acabou colidindo numa moto onde vinha 3 pessoas da mesma família, pai, mãe e uma criança. Os 3 morreram na hora, ele também morreu. Foram 4 mortes, Paulo Guerra, nesse gravíssimo acidente ocorrido lá na cidade de Itacoatiara à noite de ontem. Foi bem na frente, Paulo, da invasão Nova Jerusalém, uma área onde sempre no final de semana acontece esse tipo de abuso por parte de malfeitores, de bandidos na motocicleta que arriscam a própria vida e acabam causando tragédias como essa. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, voltando a focar esforços de reabertura econômica após as quarentenas motivadas pela pandemia de coronavírus, embora crescentes tensões entre Estados Unidos e China, que agora tem Hong Kong como catalisador, permaneçam no radar. O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,73%, impulsionado por ações dos setores de transportes e imobiliário. A expectativa de que o Japão suspenda hoje o que já aconteceu, o estado de emergência declarado em função da Covid-19, o que aliviaria restrições à atividade econômica em Tóquio e em outras regiões importantes do país. Na China continental, os mercados variam um pouco e encerram os negócios em direções opostas. O Xangai Composto avançou 0,15%, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,09%. Em Hong Kong, o Hang Seng teve ligeira alta de 0,10%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,24%. Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés positivo da Ásia e fechou hoje no maior nível em 3 meses. O Standard & Poor's ASX 200
se valorizou 2,16% em Sydney. O Brasil teve uma alta de 11% no número de assassinatos em março deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. De acordo com a ferramenta, houve 4.146 mortes violentas em março de 2020. No mesmo mês do ano passado foram 3.729. O crescimento ocorre mesmo em meio à pandemia da Covid-19. Já considerando o trimestre, foram 11.908 vítimas de assassinatos neste ano contra 10.924 em 2019, uma diferença de 984 mortes. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começa a pagar nesta segunda-feira a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O pagamento, que em geral costumava ocorrer em novembro, foi antecipado neste ano como uma medida para reduzir o impacto da pandemia. O consumo global por petróleo não atingiu o pico, alertou o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, jogando um balde de água fria na esperança de que o coronavírus reduza a demanda e as emissões causadas pela mudança climática. Na ausência de políticas governamentais fortes, uma recuperação econômica sustentada e baixos preços do petróleo devem levar a demanda global de petróleo de volta para onde estava. E, além disso, Fatih Birol, em entrevista. No ano passado, o consumo global de petróleo totalizou quase 100 milhões de barris por dia. Alguns especialistas do setor de energia acreditam que o volume pode marcar o pico da demanda global. O Congresso apresentou 180 emendas à medida provisória 950, que amplia os descontos da conta de luz de consumidores de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus e autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimos para conter uma escalada das tarifas. As propostas modificam o teor do texto enviado pelo governo ao parlamento e, em alguns casos, contradizem o discurso adotado pelos deputados e senadores em defesa do livre mercado e dos trabalhadores mais pobres. Do total, pelo menos 57 delas aumentariam as tarifas dos consumidores residenciais, cerca de 32%. Há risco também de impacto orçamentário, já que 33 emendas, 18%, envolvem aportes do Tesouro para buscar os subsídios do setor. Relatório inédito mostra que 99% do desmatamento feito no Brasil em 2019 foi ilegal. Ele atingiu todos os biomas do país, mas o maior impacto foi no Cerrado e aqui na Amazônia. Do total de alertas, 11% foram registrados em unidades de conservação e quase 6% em terras indígenas. O enfermeiro e epidemiologista Wanderson de Oliveira deixará o cargo de secretário nacional de Vigilância em Saúde nesta segunda-feira. A saída foi confirmada em um e-mail enviado aos servidores do Ministério da Saúde, no qual diz que continuará ajudando ao ministro interino Eduardo Pazuello nas ações de resposta à pandemia. Oliveira havia pedido demissão do cargo em 15 de abril, mas permaneceu na função a pedido de Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro rebate STF e usa helicóptero da presidência para sobrevoar ato de apoio e participa de aglomeração em meio à pandemia. A aeronave partiu da residência oficial e pousou no Planalto. Durante o voo presidencial, transmitiu o ato por meio de perfil em rede social. Depois foi a pé até os manifestantes. Após a revelação de novas mensagens trocadas pelo presidente Jair Bolsonaro e o então ministro Sérgio Moro, a oposição quer unificar pedidos de abertura de comissão parlamentar de inquérito no Congresso. A medida é uma tentativa de ganhar força e pressionar para a criação do colegiado para investigar a suposta interferência do chefe do Executivo na Polícia Federal. Há ainda 35 requerimentos de impeachment de Bolsonaro. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, disse na noite de ontem em entrevista à Globo News que não houve um alinhamento dele com o presidente Jair Bolsonaro, por isso sua decisão de deixar o governo. Não foi a cloroquina, foi política, afirmou ao ser perguntado se o uso do remédio para combater a Covid-19 foi o motivo de sua decisão. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira a Lei de Emergência Cultural. O projeto prevê a destinação de 3,6 bilhões de reais da União para estados, Distrito Federal e municípios
na aplicação de ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante o período de isolamento decorrente da pandemia. O projeto prorroga por 1 ano a aplicação de recursos oriundos do Poder Executivo para atividades culturais já aprovadas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e militares temem que parte de vídeos sobre China vaze. Preocupação é que trecho polêmico cause crise diplomática e afete o comércio. Moro critica a aliança com o Centrão e diz que Bolsonaro não apoiou o combate à corrupção. Em entrevista exclusiva à Rede Globo, o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública disse ainda que se sentia constrangido em reuniões com Bolsonaro e que não tinha espaço para rebater o presidente. Este 25 de maio é o Dia da África. A data marca 57 anos desde a criação da Organização de Unidade Africana, a predecessora da União Africana, na cidade etíope de Addis Abeba. Em mensagem, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que os países do continente demonstraram liderança louvável através de uma resposta rápida e coordenada à Covid-19. O chefe da ONU realça sua solidariedade ao continente diante das circunstâncias extremamente difíceis das celebrações em tempo de pandemia. O produto interno bruto da Alemanha encolheu 2,2% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre do ano passado, diante do violento impacto econômico da pandemia de coronavírus, segundo revisão divulgada hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país. A queda, a maior registrada desde o primeiro trimestre de 2009, veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmou a estimativa prévia publicada no último dia 15. O governo deposita nesta segunda-feira a segunda parcela do auxílio emergencial de R$600 para quem nasceu em setembro ou outubro e recebeu a primeira parcela entre 1º e 30 de abril. A exceção é o beneficiário do Bolsa Família, que recebe de acordo com outro calendário. O calendário de hoje é para o depósito na poupança digital da Caixa. Todos os beneficiários da segunda parcela vão receber o dinheiro em uma conta digital, mesmo aqueles que indicaram conta de outro banco no cadastro. Nesse caso, os valores poderão ser usados apenas para pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão de débito virtual. Comprar remédios, equipamentos hospitalares e insumos ficou mais caro no Brasil em comparação aos preços praticados antes da pandemia da Covid-19. Hospitais e secretarias de saúde relatam inflação de até quase 2.000% em produtos, fato que tem causado problemas em unidades públicas e privadas de saúde que temem uma redução na capacidade de atendimento a pacientes. O Brasil tem 363.211 casos confirmados e 22.266 mortes por coronavírus. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo. Os Estados Unidos anunciaram neste domingo que irão barrar a entrada de pessoas vindas do Brasil por causa da pandemia de coronavírus, através de um decreto assinado pelo presidente Donald Trump. A entrada passa a ser proibida a partir do próximo dia 29. Trump já havia cogitado tomar a medida há alguns dias devido ao aumento do número de casos no Brasil, que ocupa o segundo lugar entre os países com mais pessoas contaminadas, atrás justamente dos Estados Unidos. Neste domingo, porém, o número de mortes registrado no Brasil, 653, foi maior do que nos Estados Unidos, 638, segundo a Universidade Johns Hopkins. Horas após os Estados Unidos anunciarem a proibição da entrada de estrangeiros vindos do Brasil em seu território, o Ministério das Relações Exteriores reforçou em nota que ambos os países, Brasil e Estados Unidos, têm mantido importante cooperação bilateral no combate à pandemia. 6:53. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil registra 653 mortes em 24 horas e número de casos já chega a 363.211. Folha de São Paulo. Trump proíbe a entrada nos Estados Unidos de passageiros do Brasil para proteger povo americano. O Estado de São Paulo. Oposição quer unificar pedidos de abertura de CPI para investigar interferência na PF.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Talvez seja inevitável adiar eleições municipais, diz ministro Barroso. Valor econômico. Secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, deixará o governo. Estado de Minas. Oficiais da reserva apoiam o general Heleno, atacam o STF e falam em guerra civil. Jornal do Comércio no Recife. Presidente do STF, Dias Toffoli, é internado com sintomas da Covid-19. Fortaleza, Diário do Nordeste. Salões de beleza e barbearias vão continuar fechados no Ceará, decide STF. Porto Alegre, 0 hora. Em busca de provas contra Bolsonaro, Celso de Mello acelera inquérito. As edições impressas locais, a crítica. Ala indígena com 53 leitos abre amanhã. Diário do Amazonas. Estado lidera no pior combate contra a Covid. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.